sou o Pequenão. E eu sou a Pequenina. E seremos apresentadores de hoje. Apresentadores do programa O Domingo dos Pequeninos do Senhor, que como sempre nos traz muito importantes mensagens para todos nós. E hoje celebramos a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo e temos muitas dúvidas a serem esclarecidas. Então vamos ao Bom Dia do Padre? Olá, Padre Américo. Bom dia. Bom dia, pequeninos e pequenões, as crianças que assistem e as crianças que vão participar desse programa do Pequenino do Senhor e as crianças que vão ouvir, em casa. Estamos no tempo pascal, quer dizer passagem. Jesus passou dos sofrimentos e da morte para a ressurreição, uma vida nova. Então, todas as vezes que nós conseguimos vencer o sofrimento e vamos para uma vida nova de alegria, de paz, de convivência, de perdão, nós estamos fazendo a Páscoa, Então, celebrando nestes domingos a vitória de Jesus, a Páscoa, nós somos convidados a vencermos os sofrimentos e as pequenas batalhas da vida, Junto com nossos pais e nossos educadores. Então vamos iniciar celebrando este período em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E agora é com vocês, equipe de atores e atrizes, e com vocês, criança, para fazer a passagem. Obrigado, Padre Américo. Como sempre, as palavras iniciais do Padre já nos traz muita paz. E nessa paz de espírito, vamos para o Evangelho de hoje. Agora é com você, Naninha. Olá, pequenina! Olá, pequenão! Olá, pessoal! Vamos ler com vocês agora o Evangelho de hoje. Vamos pegar as nossas Bíblias? O Evangelho de hoje é de Lucas 24, versículo 46 a 53. Naquele tempo, Jesus disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados, e todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele. Depois, voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo, louvando a Deus. Esse é o Evangelho de hoje. Agora é com você, pequenina, pequenão! Obrigado, Nani, pela linda leitura, mas... Ficou na dúvida? Pequenina, imaginei que falaria isso. Claro, não é novidade. Celebramos hoje a ascensão do Senhor, ou seja, Jesus sobe aos céus. Não está mais aqui neste mundo como esteve antes. Isso é maravilhoso porque Jesus leva consigo todos nós. Agora, a humanidade está junto de Jesus e por causa de Jesus está nos céus. Mas como é que fica aqui na terra? Se, quando Jesus esteve aqui, os discípulos não entendiam o caminho a seguir, imagina quando agora Jesus sobe aos céus. Se os discípulos foram corrigidos várias vezes por Jesus enquanto ele esteve aqui, como é que fica os discípulos para seguirem direito o que Jesus pediu para eles fazerem? Estou vendo que tem gente com cara de paisagem. E não é que a terra da dúvida me pegou de novo? O pessoal de casa até está acostumado, senhor. Por que você está falando assim? Ah, modo que está na hora da nossa prosa com os caipiras. Será que eles vão conseguir nos ajudar? Sim!
Bom. Tarde, Juca. Tarde, Joca. Bom. Uai, você não vai perguntar porque eu tô falando tarde em vez de cedo? É, como você diz, depois de acordar, depois da tarde. E não é, pequenina? Agora você entendeu. Mas vamos deixar de prosa barata e vamos entender aqui porque o compadre tá com essa cara de bode aqui. Bode eu? É. Ô, gente, vocês sabem o que é bode, né? Bode tem que acabar o bichinho assim, faz... Bê, bê. Ih, tá tão claro assim que eu não tô bem, ué? Mas claro, tá tão claro que nem clara de ovo de galinha caipira. Tá mesmo? Tá, vamos lá. Nada, compadre, é que eu tô numa agonia sem fim. Mas o que foi? Algum problema com os animais do sítio, compadre? Não, tá tudo bem com isso. Tá meio frio, mas o problema é comigo mesmo. Então desembucha logo, senhor. O que tá esquentando sua moringa? É, que eu acabei de sair da missa. E o evangelho de hoje falou de uma tal de uma ascensão do Senhor. Eu saí da igreja com mais dúvida que eu cheguei. E geralmente, gente, vocês sabem que eu não faço confusão, não. Quem faz confusão, ó. E eu não sei quem que é esse tar da ascensão. Compadre, como é que pode? Você vai pra missa, você é na missa onde tudo fica mais claro. Como é que você pode ir pra missa e sair da missa com mais dúvida ainda, compadre? É essa questão, que Jesus ele foi pro céu, ele foi embora, mas ele tá com a gente. Pra mim, se você for embora, você não pode ficar só. E é aquela coisa que eu falo, ou você vai, ou você fica. E calma lá, compadre, tem mais dúvida na minha cachola. Jesus conduziu os seus discípulos. Sem ele, como é que nós vai fazer? Sem Jesus, nós fica totalmente perdido, que nem um barco à deriva, com labirintite. Mas, ainda mais, o que eu devo fazer da minha vida? O que Deus quer de mim? Ó vida, ó céu, ó dia, ó mar. Eu tô perdido. É, pequenão. Parece que o Juca está com mais dúvida do que você. É, pequenina, acho que não. Minhas dúvidas acabaram de aumentar por causa do Joca. O que será de mim? Ó dia, ó céus, ó mar. Pronto, agora além de ser, pequenão tá com crise existencial também. Ô, compadre, brinca não? É sério? Olha como é que eu tô agoniado. Ei, tá bom, olha. Posso explicar o que devemos fazer aqui. Qual que é a nossa missão, mas eu vou adiantar. Não é fácil, não. Mas você sabe, compadre, fala logo, desembucha aí. Oi, compadre. A nossa missão é ser missionários. Olha, tô na mesma. Agora você tá falando difícil demais. Eu não sabia quem era essa tal da ascensão. Agora você vai falar que é o missionário é o primo dele? Ô, compadre, ser missionário quer dizer sermos discípulos de Jesus, devemos seguir seus ensinamentos e temos que ir a todas as pessoas para levar a palavra dele, para se tornar discípulos também, senhor. Compadre, mas assim, todas as pessoas. Eu não conheço muita gente, não. Imagina lá no exterior, eu nem sei falar inglês. E olha que eu sou ruim, fui reprovado um monte de vezes. Joca, agora você variou de vez, senhor. Todas as pessoas que eu quero dizer são as pessoas do nosso dia a dia, as pessoas que nós convivemos, senhor. Então, certo? Então, nossa missão é levar a palavra de Deus aos nossos compadres, às nossas comadres. Certamente. Só que além de levar a palavra, nós temos que também ser principalmente ser exemplo do que nós faz. Entendi, Juca. Após a ressurreição de Jesus, durante o tempo de Páscoa, Jesus apareceu aos discípulos várias vezes para primeiro resgatar a fé deles, mas também para prepará-los a darem continuidade à conversão das pessoas. Jesus pede aos discípulos ação, agir. Afinal, a fé sem obra é uma fé morta. Entendi. Mas com a relação à questão que Jesus foi embora, mas também está aqui, eu repito o que disse. Ou você vai, ou você fica. Olha, isso eu não sei não. Só sei que ele foi, mas também ficou.
Se ele foi, mas também ficou, você tá me emburlando. Olha, compadre, o seu histórico é bom, você já foi muito melhor. Assim, você não vai tirar dúvida de ninguém. Olha lá a Carlinha deles lá, tudo com dúvida. Não, pai, tô falando, foi assim. Ele foi, mas também ficou. Ele foi, mas também tá aqui. Ele foi, mas também ficou. Ele foi, mas tá aqui. Essa é a sua explicação. Você tá me informando? Não tô embromando, não, sou. Ele foi, mas também ficou e pronto. Você tá me informando? Tô embromando, não, sou. Tá me informando? Não tô embromando. Tá me informando? Pequenina, acho que eles vão ficar Hum. nisso. Tô embromando. Pequenão, é melhor chutar, Não, sou. Como? Estou mais confuso agora do que no começo do programa. Não tô embromando. Ai, pequenão. Não. O Espírito Santo, vocês estão esquecendo do Espírito Santo. Ah, verdade, pequenina. Agora faz sentido. Depois foi, voltou e tá aqui. Mas não é aquele brincadeira de vai e vem que nós faz. Não, é isso não, eu não tô embromando. Juca, eu acho que vocês não vão chegar a lugar nenhum. É verdade, pequenina. Mas nós não vai pra lugar nenhum. Nós tá parado aqui. Foi ele que começou. Vocês estão confundindo todos mais do que explicando. E por acaso você sabe explicar isso? Afinal, Jesus foi pro céu ou ele ficou aqui com nós? É como o Juca que insiste em falar: ou você vai ou você fica. Vocês não estão entendendo porque estão pensando em Jesus como se ele fosse um homem comum. Para entender esse mistério, Estão esquecendo do principal. É, pequenina, desembucha logo. Parece teste pra cardíaco. Quer matar nós de curiosidade do coração? Jesus foi para o céu, sim, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A ele, Jesus, foi dada toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Mas, novamente, se ele foi, como é que ele pode estar aqui com a gente? O Espírito Santo, pessoal. Nós estamos esquecendo do Espírito Santo. Quando Jesus foi para o céu, ele enviou aos discípulos o Espírito Santo. Vocês se lembram da Santa Trindade? Mas é claro, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos são um só Deus. Agora faz todo sentido. Jesus está presente aqui através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia, que nos capacita. É através do Espírito Santo que Jesus age em nós e através de nós. É, compadre, agora faz todo sentido. Precisou de uma ajudinha, do empurrãozinho, né, compadre? Você já foi melhor. Então, nossa missão aqui nessa vida é sermos discípulos de Jesus, sendo instrumento dele. Seguindo Jesus, seguindo os seus ensinamentos e fazendo com que os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs, compadre e comadre, se tornem discípulos também. É, e temos que pedir a presença do Espírito Santo para nos guiar, nos iluminar, capacitar e nos proteger através do Espírito Santo. E Jesus está presente, senhor. Perfeito, agora vocês entenderam. Agora está explicado? Então, se está tudo explicado, é hora de pegar o rumo da rua. Endireitar nosso rumo. Arrupia, boi! Vamos, mimosa! E olha, eu vou apresentar você para a ascensão do moço que mora ali. Juca e Joca quase me deixaram mais confuso do que o normal. Mas com uma ajudinha, conseguiram explicar. De fato, pequenina, acho que foi o próprio Espírito Santo que iluminou seu pensamento para nos ajudar. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue fazer o que Jesus pede. Sim, pequenina, com a ascensão do Senhor, duas realidades passam a existir aqui. Subindo aos céus, Jesus completa sua missão de salvação, levando a humanidade, todos nós, com Ele. Ele nos convida a essa nova vida. E para isso, Ele envia o Espírito Santo para que possamos segui-lo, para que possamos dar continuidade à caminhada aqui na terra que nos levará ao Pai. E nesta caminhada encontraremos mais pessoas e Jesus nos pede para chamá-las a caminharem conosco. Mas essa caminhada é difícil. Há vários caminhos e muitos nos levam a destinos perigosos e errados.
Sem o Espírito Santo, ficaremos confusos, assim como Juca e Joca ficaram confusos hoje. Por isso que Jesus envia o Espírito Santo. Ele que agora nos guia, que nos ilumina a nossa inteligência e nos dá a condição de agir. É com ele que temos que caminhar. Com o Espírito Santo permaneceremos em Jesus e Jesus permanecerá em nós. É pequenão, fica aí nessa lição. É, pequenina, e nós ficamos por aqui. Nosso tempo acabou, mas domingo que vem estaremos de volta para mais um O Domingo dos Pequeninos do Senhor. Tchau, tchau! Vamos para as bênçãos finais do Padre, a partilha do pãozinho e os erros de gravação. Tchau! Coisa boa, né? A cada domingo nós vamos aprendendo mais da vida de Jesus, de como nós podemos vencer o mal e fazer o bem, ou vencer a tristeza, as coisas que não prestam e ficar dentro de uma paz, de uma casa, de se sentir bem, porque nós vencemos a tristeza. Essa é a alegria da Páscoa. Então vamos agora receber de Deus a bênção para toda a nossa caminhada nestes domingos de Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E agora é com vocês caminhar pelas dificuldades e vencer, tá bom? Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo pão que coloca em nossa mesa. O pão nosso de cada dia, o pão que alimenta a carne, fruto do nosso trabalho e doação aos mais necessitados. Meninas, vocês podem partilhar o pão? O seu pãozinho. Obrigada. Obrigada. Mais importante que partilhar o pão de cada dia é partilhar o amor de Cristo, que é o pão da vida, o pão da nossa alma. Amém? Amém. Tarde, Juca. Tudo bem? Não, é sério. Pode ser. Tudo bom? Tudo bom. Pode, não, pai. Pode. Tem que acabar o bichinho assim, faz bé. Bé. Como você diz, depois que todo... Totalmente perdido. Eu vou fazer o que da minha vida? Por que você faz rir? Você perdeu o texto. Eu perdi o texto. E eu vou falar, eu perdi o que eu ia falar. Como? Eu estou com mais... Sem ele, como é que nós vai fazer? Nós fica assim, totalmente perdido. Por que você quer rir? Ou você vai, ou você fica. Ou você vai, ou você fica. Exagera no movimento. Ah, pode Ou deixar. você vai... É para exagerar. Uma relação que Jesus foi embora, mas está aqui, eu repito o que eu disse. Menininha, desembucha logo. Parece tarde. Teste. É tarde. 1, 2, 3... Eu tô triste. 1, 2... Pera aí, deixa eu ficar triste, compadre. Bom domingo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, com as crianças e jovens, pelas famílias e por Deus.